Eu vou usar. Eu vou usar. Só foi ruim no início, mas depois vai. Sou tão ruim com tecnologia não, mas criatividade é tudo, né? Eu estou esperando a história, quem viajou. Mas enfim, a gente não está em Paris não. Passamos em Paris o primeiro ano para aprender a língua e depois fizemos algumas viagens, a gente vai falar melhor disso daqui a pouco, tá? Então, primeiro, bom dia. Uau, que som bonito. Bom dia. Vou gravar no coração. Obrigado, gente, pelo carinho. Para a gente é realmente um amor muito grande estar aqui, um carinho estar com vocês. As conversas que nós temos aqui e ali antes de começar, quando encontramos os irmãos que nos conhecem, que oram por nós, para nós é um carinho muito grande. Quando você está lá do outro lado, por mais que muitas vezes você esteja cercado de gente, é diferente. Vocês são nosso povo, é a nossa gente. Aqui a gente se sente em casa também. Minha mãe é membro da igreja, está ali. A Anitta, vocês devem conhecê-la. Se não, estou apresentando, a Anitta está ali. Meu pai Armando está com a gente hoje. Enfim, Camila, você pode vir aqui? A turminha lá me deu uma missão que não me agrada. Então eu começo logo por essa missão, que me tira um pouco o sossego, e depois a gente prega, tá? Qual é a missão? Eles falaram, Armando, a gente queria ter um contato com a igreja, a gente queria mandar uma mensagem para o povo de lá, a nossa igreja lá na França. Eu falei, ótimo, então faça um vídeo. Só que o francês com direito de imagem é difícil, é o dia e a noite, eles não gostam desse negócio. Então eles relataram, eles escreveram, as famílias escreveram pequenos textos, mas não quiseram fazer o vídeo. Enfim, tiveram dificuldade deles. Eu falei, mas como é que vocês vão escrever, falar bem ou mal? Pode falar mal, mas bem de mim eu vou ler isso, não tem graça, não tem como. Eu podia traduzir direto, eu falei, mas não tem como, já estou sem graça de fazer. Mas enfim, eu pedi a Camila para ler o original e eu traduzo aqui, tá bom? Não vamos fazer com todos os testemunhos, escolhemos um deles e um parágrafo de agradecimento de um outro testemunho. A gente pelo menos fica no meio a meio. Chegando lá, eles vão falar, leu? Li. Da família Bart, Yves e Fanchon. Armando et Camila sont un couple avec une vision et du zèle. Armando e Camila são um casal com uma visão e um zelo. Enfim, uma paixão. Et leader pour pousser les groupes avant et les booster. Eles conseguem nos unir, federar, isso significa, nos unir e nos liderar, levando à frente e fazendo não é bem isso, mas booster como boost do carro, né? Desculpa, eu estou sem graça, aí eu não traduzo bem. Meu sogro foi lá, ele pregou em português, eu fiz tradução simultânea, mas como é de mim, desculpa. Mas booster, motivar, vou colocar o pessoal para avançar. Ils font beaucoup de progrès en français. Eles fazem ainda muitos progressos na língua francesa. Ils ont un contact très facile, accueillant et bien implanté. Calma. Eles têm um contato com os outros muito fácil, eles têm facilidade de fazer contatos, eles são acolhedores, estão realmente bem plantados na cidade. Avec le désir d'être proche des gens et atteindre. Com o desejo de estar próximos das pessoas a alcançar. Proche de chaque membre do groupe. Perdão, de cada pessoa alcançar, vizinhos, comerciantes, pais de alunos, eles estão próximos de cada membro do nosso grupo. Et à l'écoute des remarques de chacun. Estão à escuta das opiniões de cada um de nós. On voudrait tout simplement vous remercier. Nós gostaríamos simplesmente de agradecer a vocês. A vous et le Seigneur. A vocês e ao Senhor. De nous avoir envoyé cette belle famille que nos illumine. Agradecer de nos avoir enviado, de ter enviado, desculpa, esta bela família. Que illumine nos vies et forme déjà partie intégrante de notre communauté chrétienne. Essa bela família que ilumina a nossa vida e é já parte integrante da nossa comunidade cristã. Que la paix, l'amour du Seigneur soit avec vous. Que a paz e o amor do Senhor sejam com vocês. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Que o Senhor os abençoe enormemente. Tu pode levar. Obrigado. Agora eu posso pregar. Não posso ainda. Camila, eu esqueci.
Davi e Ana, eles estão ali, vem cá. A Aninha veio daqui há uns 2 minutos, aqui, pai, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o culto das crianças. Na verdade, a ideia era do Davi. O Davi queria fazer isso e, enfim, ele convenceu a Aninha a fazer. Vem cá, Aninha. Eles queriam cantar uma música para vocês, tá bom? Fica aqui, filha. Vai para lá. Vamos lá? É com vocês. Eu seguro, pode deixar? Fiquem à vontade. Bravo, tu es vivant. Bravo, fort que la mort. Alléluia, merci Jésus pour ton amour. Ta mission est finie, tu as tout accompli. Non pas un échec, non pas qu'à rater. Ta souffrance et ta mort devaient se passer. On n'a pas compris, tout semblait fini. Mais soudain tu étais en vie. Ressuscité. Obrigado, tá? Minhas missões estão finalizadas, as minhas agora. Bem, finalmente. Eu não sei se vocês puderam acompanhar tudo que eles cantaram, mas em resumo Jesus ressuscitou. A vitória é nossa. Amém. Amém. Vamos falar sobre esperança hoje. Esperança para eles. Desculpa, eu sou missionário, eu tenho que falar para eles. Tá? Tem que viver em função do outro. Mas é esperança para todos nós. A palavra nos traz uma esperança. A palavra de hoje, a palavra que Deus, no seu Espírito, tem para nós hoje, é uma palavra de esperança, uma palavra que nos move, que nos mete, nos coloca em movimento, como as mulheres cristãs em movimento. Adorei essa, viu? Nos coloca em movimento. Esse é o chamado da palavra. Para resumir o que a gente vai falar hoje, é uma palavra de esperança para o povo francês, uma palavra de esperança para o povo brasileiro, mas também uma palavra de esperança para nós que estamos aqui, para aqueles que me cercam. Você provavelmente conhece o texto que nós vamos usar hoje para compartilhar. Quer ver? Ou pelo menos muitos de vocês, não adianta não, isso, ninguém viu. Eu não sei se vai adiantar, mas formosos os pés. O barulhinho me indica que vocês já escutaram em alguma parte isso, né? Eu vou propor para vocês uma versão um pouco diferente, que resume um pouco do que a gente vai falar. Formosos os pés que anunciam o reino e a sua alegria. Obrigado, Johan. Formosos os pés que anunciam o reino e a sua alegria. Há alguns minutos nós lemos um texto de Isaías 40. Isaías 40 é um marco dentro do livro de Isaías, onde o profeta, ele sai, o livro, o texto, a obra literária, ela sai do século 8, onde Isaías pregava na corte, e ela dá um salto para o século 6. E o que acontece no século 6, a partir do capítulo 40 do profeta Isaías, o que nós lemos? O povo, naquele contexto, está no exílio. O povo está preso, privado de liberdade. O povo não é mais o povo festivo que nós conhecemos de antes. A realidade mudou. Eles estavam privados do templo, do contato com o seu Deus. A miséria era clara na mentalidade daqueles que se lembravam da antiga glória de Judá, daqueles que sabiam quem tinha sido na história deles o povo, o Deus do povo deles, quem tinha sido Davi e toda a história que eles tinham, a história de fé, parecia terminada. Nós lemos ainda há pouco também um texto que falava de Jeremias. Eu me lembro de Jeremias, em Lamentações, você conhece o texto? Ele diz, ele estava sentado, depois, olhando toda aquela destruição, ele estava sentado numa calçada de Jerusalém, e dizia, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque ele olhava em volta, nada dava esperança, nada da realidade presente dava esperança, e ali, ele diz, parando para pensar, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu não sei qual é a sua realidade, eu desconheço completamente a realidade das pessoas que estão à sua volta, e muitas vezes, da mesma maneira, e é assim que acontece na vida, a realidade daqueles que me cercam lá na França, mas há esperança, há uma esperança possível, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mesmo quando a sociedade nega a esperança, há esperança. Chegando aqui, eu troquei zap com um amigo, e ele falou assim, Armando, uma dica para você, não sei como você está,
se você está a par ou não das situações do Brasil, do momento que a gente está vivendo, mas existe um assunto que você não pode falar. Se você tocar nesse assunto na sua pregação, você vai ter já metade das pessoas que vão estar contra você. Não importa a sua posição, se você está do lado A, do lado B, você tem metade das pessoas que vão estar contra você. Então não fale sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas não vou dar minha opinião. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, talvez as notícias estejam certas ou não nos meus ouvidos, mas, por exemplo, uma questão de política hoje. Será que o nosso ex-presidente devia ser preso ou não? Eu sei que no coração de alguns o sangue começa a ferver nesse momento, né? Mas não vou responder. A questão é a seguinte: nós estamos divididos. Esse é o problema. Eu não quero me ocupar nesse momento da política. Eu quero pensar com você na nossa divisão, como povo de Deus, como nação. Esse é um problema. Nós podemos trabalhar a crise econômica, a crise social onde nós estamos, o tempo de intolerância que vivemos. Uau! A situação não é a melhor. Como naquele momento a situação não é a melhor. E por isso o texto tem toda a relação com a nossa vida, porque ele fala de esperança por esse momento caótico. Eu quero ler com você Isaías, capítulo 52, versículos 7 a 9. Se você vai abrir, é aquele texto que nós lemos ainda há pouco, que você talvez já tenha lido, o início dele, Isaías capítulo 52, versículos 7 a 9, tá bom? Como escuta as folhinhas virando, significa que você está procurando. Tem a turma que usa hoje direto lá, né? Eu gosto de ler aqui eu tenho, só francês eu tenho 10 versões, em português tem outras tantas, então ajuda bastante, e está resumido, né? É bem pequenininho para carregar, mas nada como a Bíblia para a gente sublinhar. Tem gente que não gosta de rabiscar a Bíblia, né? Isaías 52, 7 a 9. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. E essa profecia, ela era maravilhosa, ela falava a um povo que estava limitado, preso, em crise, o libertador vem. A coisa vai mudar, a situação vai ser diferente a partir de agora. Só que, curiosamente, Paulo, o apóstolo, vocês conhecem, em Romanos, ele retoma a profecia e parece que, mesmo após o povo ter sido resgatado do cativeiro e voltado a Jerusalém, a profecia não estava esgotada, ainda tinha coisa lá dentro, ainda tinha esperança, ainda tinha palavra para o futuro. E Paulo diz assim: como pregarão se não forem enviados? Opa, a missão está lá, não é? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Paulo mostra então que o retorno do cativeiro, como disse, não esgotou o sentido da profecia. O cumprimento perfeito dessa profecia, ela começou a ser cumprida no retorno do cativeiro, sim, no retorno do cativeiro, mas o seu cumprimento perfeito se dá somente na libertação espiritual. Não era a liberdade simplesmente do cativeiro babilônico, é a liberdade espiritual que precisamos hoje. Não era só o anúncio do reino de Deus local em Jerusalém, é hoje o anúncio do reino perfeito do Cristo. Essa missão é nossa, esses pés nos montes são os nossos, o convite é para nós. A campanha de missões mundiais está acontecendo, você já deve com certeza ter ouvido mensagens baseadas no tema, imagino, eu sou, o quê? Você já até decorou o negócio. Eu sou a esperança das nações. Você com certeza já escutou que eu sou, faz referência ao nome de Deus, segundo o Êxodo, Deus libertador do Êxodo, o mesmo Deus com quem Jesus se identifica no Evangelho de João, quando ele diz, eu sou, declarações claras da sua divindade, eu sou a esperança das nações, Jesus é a esperança das nações, mas tem uma ambiguidade bonita nesse texto, você com certeza já escutou também, eu sou a esperança das nações. Quem é a esperança das nações? Quem? E depois dele? Eu sou. A igreja são os pés, as mãos, a boca de Jesus, não é verdade?
vocês e eu, nós somos esperança das nações. E a gente vai falar sobre isso hoje. Nós só podemos ser esperança porque o grande eu sou confirma o que falamos, nos dá autoridade, nos unge, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, o texto, muito curioso, me chamou a atenção, dizendo lá que pés são formosos. E eu quero começar por essa ideia, pés formosos. Será que os pés podem ser formosos? Claro, né? Tem gente que acha que pezinho bonitinho, tem aquele negócio, né? O pessoal acha o pé bonito, pezinho, não tem esse negócio, né? Tem, eu já vi, eu sei que tem. Tem pés que não combinam com isso, não é? Quando você começa a pensar, desculpa a referência, naquele joanete, aquela formação óssea, né, que muda um pouquinho ou demais o formato. Na França não é joanete, que joanete você sabe, o joelho pequenino, joanete, está no lugar errado, né? Essa é a ideia do joanete. Na França eles falam que é uma cebola, é um oignon, é a cebola ali do lado. Eles gostam de comer, né? Depois a gente vem nesse detalhe. Mas enfim, aquele pezinho com joanete, se você vai para aquela unha que levantou, está com a micose dentro, está encravada, né? O pé não é tão bonito assim. Estamos de acordo? E por que o pé é formoso na Bíblia? Pensa comigo que hoje você tem um tênisinho bonito no pé, nossos pés estão cobertos, não é? Então você não pega a poeira, você não tem aquele problema do calor que eles tinham na época. As irmãs que usam muita sandália sabem que quanto mais você usa sandália, mais tem que ter o creminho, mais tem que ter o trabalho em volta do pé para manter o pé. Senão vem o quê? No calcanhar, você conhece, tá vendo? Não estou falando de uma coisa que você não sabe o que é. Então aquela rachadura, imagina o pé daquela época. Como era o pé na sandália, naquele calor excessivo, a poeira que entrava. Uau! Mas o texto fala que tem pés formosos. Isso me deixou em crise. Eu falei, como pode pés serem bonitos? Isso não combina, muito menos naquela época. Pés formosos. Os pés eram formosos não pelo que eles aparentavam, mas pelo que eles faziam. Esse é o ponto. Os pés são formosos pelo que eles fazem. O convite do Senhor hoje à igreja é: faça algo. Faça algo, menos imagem, mais prática. Lembra de um anúncio, não tem muitos anos assim, não, eu era adolescente, não tem tantos anos assim, jovem talvez, não sei. Sede é tudo, imagem é nada. Não é? Tinha um negócio desse, você lembra disso? Era um refrigerante, não estou recomendando refrigerante não, mas imagem, como é que é? Você lembra desse anúncio não? Lembra disso, mais ou menos? A questão é a seguinte, nós vivemos na sociedade de imagem, tem uma imagem atrás de mim, nós tínhamos os anúncios em vídeo atrás, nós temos o Facebook, você trabalha com imagem, nós somos focados nas imagens, nós precisamos disso, as frases boas são as frases pequenas, que são visuais, mas nós não podemos ficar parados nesse ponto. O nosso chamado ao Evangelho é um chamado para fazer, para acontecer, para se movimentar, é um chamado para fazer. A igreja é chamada a sair de um cristianismo intelectualizado, sair de um cristianismo onde a doutrina é o principal, onde a mudança da mentalidade é o alvo. Na verdade, o Evangelho nos chama a mudar a mentalidade para mudar valores e mudar finalmente os comportamentos. Nós precisamos mudar a vida. As coisas precisam mudar na prática. O Evangelho que muda somente a cabeça, não alcançou o coração. Mude, você conhece? Ele dizia que os maiores 25 centímetros de todo mundo são aqueles que separam a mente do coração. É fácil entender aqui, aceitar aqui, se converter aqui, mas deixar descer para mudar a prática de vida, esse é o ponto. E esse é o convite do texto, da profecia. Os pés são formados porque eles fazem. É a disponibilidade para ser criativo e fazer o que for necessário para alcançar as pessoas que nos cercam. Eu quero, por exemplo, falar para você que lá, esse momento que vivemos é um momento bacana, o povo está aberto para a gente fazer um pouco diferente, e nós começamos agora o culto em torno das mesas. Então, em vez de olhar a nuca do meu vizinho, do meu irmão, né, você está olhando a nuca de muitas pessoas aí, você olha o rosto, pelo menos a lateral de alguns, mas a nuca de muitos, quando você olha aqui para frente. Lá a gente teve a ideia então de fazer em torno de mesas. Você sabe que francês come. E quando a gente pensa em comida francesa, a gente pensa naquele negocinho assim, o prato assim, mas aquele negocinho assim no meio, não é? É isso que a gente pensa, comida francesa, mas não é assim. Isso aqui são os restaurantes
finos, que muitos deles não vão, enfim, muito caros, mas o francês ele come bastante. Um almoço de domingo, por exemplo, como acontece? Você é convidado, o seu amigo, você chega na casa dele, meio-dia, ele serve para você, na hora que começa, o aperitivo. Depois do aperitivo, você tem a entrada. Depois da entrada, você tem o prato principal. Depois do prato principal, você tem uma salada. Depois da salada, você tem o queijo. Depois do queijo, você tem a sobremesa. E depois da sobremesa, você tem um cafezinho ou um chá, eles gostam bastante, né? Você começou meio-dia e acabou 5 horas da tarde. A mesa. E eu não falei, né? Mas entre essas coisas, tem um tempo para conversar. A Ana fala, papai, mas vem cá, hoje a gente já vai almoçar 5 vezes? Eu não gosto desse almoço que fica almoçando toda hora, papai. Ela chega A Ana tem 8 anos, não se acostuma ainda. Mas ela chega no aperitivo, ela come tudo que ela tem que comer no aperitivo, dá prejuízo para quem convidou, né? Porque é a parte cara também. Ela come tudo no aperitivo, depois não quer mais comer. Ela, não, já almocei. Enfim, o francês gosta de comer e passar tempo à mesa. A mesa é um momento de convivência para eles, é um momento onde você troca, onde você partilha. Identificamos isso e alguém que não tem costume de igreja vem com muito mais facilidade por um momento de comida, de partilha, que um culto onde a gente está num ambiente religioso, para a mentalidade deles. Então, decidimos fazer alguma coisa que queríamos mostrar para você. Ah, já mostraram. Por isso que vocês viram, não era de mim, era da imagem, né? Eles já viram a outra imagem, Joana? Não? Essa aí foi na nossa casa, foi só um piloto. A partir de agora a gente vai fazer em um outro lugar, mas foi o início. Você pode passar a outra imagem? O que é isso? É uma mesa, né? Fizemos a dinâmica com 4 jovens lá, e eles, não sei se dá para perceber na imagem, essa mesa ficou construída por uns 3 segundos no máximo, mais do que isso não. Mas foi bem divertido. Então, faça algo. Faça alguma coisa. Os pés são formosos. Então, a gente sai da ideia do formoso para a ideia dos pés. Interessante porque ele não fala das pessoas que estão à frente, ele fala dos pés. A profecia fala dos pés de quem anuncia. E eu parei para pensar, eu falei, mas por que pés? Pés, nesse texto, nessa cultura, significam um movimento. Então, se de um momento a gente está falando de fazer alguma coisa, nesse momento a gente passa a falar de ir ao encontro do outro. Ir ao encontro do outro. Esse é o convite dos pés. Por isso a profecia fala de pés, de ir até o encontro do outro. Vá até eles, faça algo, vá até eles, para ser agente de esperança. É preciso fazer alguma coisa, mas é preciso também ir até o outro. Muitas vezes, você já escutou isso, hein? Nós estamos tão focados nas 4 paredes que esquecemos do exterior. Nós precisamos ser missionais. Não sei se você conhece o termo, ele é relativamente novo na discussão do ambiente eclesiástico, mas você sabe, quando escuta missional, que isso lembra você missão, com certeza. Qual é a nossa missão? Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Depois que nós somos salvos, só tem 2 coisas que nos motivam a ficar aqui embaixo. Por que nós não subimos direto? Vamos diretamente ao encontro de Jesus. Só tem 2 coisas que nós podemos fazer aqui e não poderemos fazer no céu. Quais são elas? Alguém fala aí para eu escutar. Pregar, sim, a nossa missão. Ou não? Qual é a outra coisa que a gente pode fazer aqui que a gente não vai poder fazer no céu? Perdão? Fazer discípulo. Mas lá vamos estar com os discípulos, né, de alguma maneira. Mas isso está incluso na pregar, vamos colocar, sim. Alguém falou uma coisa aqui? Porque lá a gente já aceitou, mas tem relação, não é? A pregação tem esse objetivo, fazer discípulos é isso. O que nós podemos fazer aqui, não vamos poder fazer no céu, gente, vamos lá. Vamos trabalhar para ele lá. Não é para o irmão, vamos dizer assim, a gente vai servir lá, de alguma maneira a gente vai fazer isso lá. O que a gente não pode fazer aqui, vai poder fazer lá. Não vai poder, desculpa. Podemos fazer aqui e não vamos poder fazer lá, porque isso não entra no céu segundo o texto bíblico. Pecar. Então, só tem 2 coisas que podemos fazer aqui e não podemos fazer no céu: evangelizar e pecar. Para qual dessas 2 coisas você acha que Jesus deixou você aqui? Para pecar um pouco mais? Onde superabundou o pecado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é isso. Não é isso.
para evangelizar. A nossa missão é essa, esse é o nosso chamado. Então, ser missional é viver com esse chamado, ir ao encontro do outro. Não significa que você vai mudar toda a sua vida para evangelizar, mas significa que você vai usar todas as rotinas que já estão lá para anunciar o evangelho. Você tem que comer todo dia. Tudo bem, você é espiritual, você vai fazer jejum, não é? Você vai passar 5 dias jejuando na semana, não tem problema, é bênção, isso aí. Mas 2 dias você vai comer, pelo menos. Vamos pensar assim? Quando você for almoçar, ou jantar, ou lanchar, você pode convidar alguém. Você vai fazer a sua rotina normal, mas você vai incluir as pessoas. Alguns estão presos no escritório, outros têm flexibilidade para trabalhar aqui ou lá. Então, por que não trabalhar no café, onde você vai poder trocar conhecimento com as pessoas? Por que pegar o carro para ir na padaria, se eu posso ir a pé e quem sabe conhecer alguém? Tem gente que nessa acaba tendo problema de açúcar em casa para pedir ao vizinho. Não sei quantos de vocês moram em apartamentos aqui. Quem mora em apartamento, por favor? Uma boa metade. Tem apartamentos de hoje onde você tem, vou pegar aqui por baixo, tem apartamento maior, mas 10 andares. Se você tem 4 apartamentos por andar, só 4, é um prédio mediano, você tem 40 famílias que moram lá dentro, pelo menos. 40 famílias. Será que nós conhecemos pelo menos os nossos vizinhos? Será que nós vamos ao encontro deles? Você é vizinho, você tem toda a desculpa do mundo para conhecer as pessoas. Você tem mais do que uma desculpa, você tem uma missão de amar as pessoas. Ser missional é isso, é ir ao encontro do outro, entendendo que você foi chamado por uma missão. Nós decidimos fazer isso lá. O francês, ele é muito... Você encontra o francês nas associações. Então, nós fomos até as associações. São as ONGs da cidade. Eu tenho uma foto para mostrar para vocês, por exemplo. Tem pinta de jogador. Ele não está aqui, né? Não joga ainda muito assim, não. Mas é o de colete amarelo ali no meio. É o Davi, que estava aqui cantando com vocês. Já. Parece até que, né, joga. A questão é o seguinte, ele não podia entrar ainda no clube lá. Por quê? Ele faz aniversário só 13 de janeiro. E para entrar em setembro, ele tinha que fazer aniversário até dia 30 de dezembro. 13 dias. Sou brasileiro. Sabe como é que é? O menino é brasileiro. Você sabe, brasileiro joga bola. Ele é canhoto. Ele é canhoto. Estou dizendo para vocês, tem futuro. Eu vou ajudar. Sou brasileiro, conheço o esquema, vou ajudar. Brasileiro, canhoto. Pode vir. Vai lá, vamos escrever o menino. Então, eu faço o meu papel, para ser missional, eu faço o meu papel de pai, eu acompanho o Davi ao treino, uma vez por semana, e eu fico do lado de fora, conversando com a turma. Nós estamos nessa cidade há 6 meses, há 2 famílias que já fomos na casa, já trocamos, são próximas, porque nós simplesmente decidimos fazer da nossa vida comum, também, uma maneira de ser missionário. Estão entendendo? Isso não é questão nossa lá, é para você. É ser missional, é estar junto. Com essa ideia, uma jovem mamãe, que está conosco lá na plantação de igreja, ela começou a ter essa visão e ela começou a prestar atenção nas pessoas que estavam à volta. Ela estava parada no ponto de ônibus e tinha um grupo de adolescentes do lado, e adolescentes de ensino médio, tá? Então, eles estavam lá conversando, de repente um deles solta, mas o que é cristianismo? Quando ela escutou isso, o ouvido dela apertou. E fez-se silêncio. E foi tarde de manhã do dia seguinte. E alguém parou e falou, tem a ver com Jesus. Silêncio se fez, foi tarde de manhã do dia seguinte. Mas Jesus... E o assunto mudou. É impressionante como as pessoas lá têm falta de informação sobre o Evangelho. Mas eu não me surpreenderia se o seu vizinho não soubesse por que Jesus morreu. Por que ele veio ao mundo? Já escutei gente aqui dizendo, não, ele era recentemente, ele foi uma pessoa com ideias maravilhosas, que amou muito, estimulou as pessoas a amarem e crucificaram ele porque não conseguiam escutar essa mensagem de amor. Eu não sabia que era porque ele veio morrer no nosso lugar. Então, é preciso falar, é preciso ir até o outro, é preciso avançar nesse sentido. Formosos, pessoas que fazem, que não ficam nas ideias, que fazem, pessoas
que têm pés, que vão até o outro, que estão em movimento, que são missionais. Mas pés que anunciam. A minha crise continua. Pé não fala. Quem fala é a boca. Como é que é esse negócio? Formosos os pés dos que anunciam. Precisava ficar claro para nós o chamado a compartilhar. Você já escutou, com certeza, que anuncie o evangelho, se precisar, use palavras. Já escutou isso? Anuncie o evangelho, se precisar, use palavras. É um jargão. O que a pessoa queria dizer era, o mais importante é que você demonstre com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua mudança de valores, que Jesus é realmente o seu Deus, que você ama realmente o outro. As suas ações são mais importantes. Isso é verdade. As ações são muito importantes, mesmo o mais importante. Contudo, nós não podemos deixar de nos comunicar. A forma de comunicação mais básica é a fala, sim, mas nem sempre podemos falar. Mas nós podemos sempre comunicar, sempre fazer. Você pode sempre estabelecer uma linha de comunicação. Por exemplo, vocês, por mais que a sociedade seja fixada na fala, vocês têm a comunicação. Libras são fala para vocês. E nós podemos falar. Nós falamos com camisa, nós falamos de diversas maneiras. Mas nós precisamos deixar claro, esse é o ponto. Precisamos deixar claro. Anunciar é deixar claro quem é o fator, qual é o fator que motiva você a amar. Quem é o impulsionador do teu amor. Quem é que faz você se mexer? É Jesus. Falar, e agora eu volto para a ideia bíblica. Você já escutou falar, você lembra do evangelho? O que contamina é o que sai da boca, não é aquilo que entra, não é isso? O que contamina é o que sai, e a boca, no mesmo texto, Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? Do que nós falamos, o que nós colocamos para fora quando nós nos comunicamos com as pessoas. Esse é o chamado, que ele ocupa esse lugar central. Para que as pessoas tenham esperança, precisamos ter pés formosos, que fazem algo, que vão até o outro, mas pés que anunciam, que são boca de Deus, que são atalaias para comunicar, gente que comunica esse evangelho. Naquela época, hoje não, hoje nós entendemos todas as questões de saúde envolvidas, mas naquela época, a mudez era sinal para o povo daquela época de possessão demoníaca, porque Satanás impedia a fala. Hoje sabemos que é questão de saúde, nós sabemos que cada um tem uma dificuldade de saúde, uma limitação, não é o ponto mais hoje, mas a ideia é o seguinte, nós vivemos com numa ideia de alma, de espírito da sociedade grega, onde nós pensamos no espírito um pouco aquela coisa do fantasma, né? Fantasmagórico, aquele negócio que você não toca, que passa através, essa é a nossa ideia de espírito. Para a ideia do Novo Testamento, o povo vivia com Jesus, o hebreu naquele momento, e até hoje o hebreu pensa dessa maneira, a alma não é esse negócio fantasmagórico, ela é o ser, não se divide. A palavra para alma é garganta, a vida está lá, por isso no Gênesis é o fôlego de vida, e nós temos, o fôlego de vida está lá, o espírito está lá, estão entendendo? Essa é a ideia. Então, quando o demônio queria atacar alguém, na mentalidade deles, ele atacava o espírito, a alma, ele impedia a fala. Entendeu a relação? Essa é a relação para aquela sociedade. Há tanto poder no uso da língua que Deus impediu Babel, você conhece a história. E em Atos ele usa a língua, ou a multiplicação das línguas, como símbolo do poder que vinha de Deus. Então, o chamado do evangelho é comunique. Mostre a vida que você recebeu. Esse é o lugar de vida. É preciso que a vida saia de você. A vida pode sair pelas mãos, não tem problema, mas vocês vão comunicar. A vida precisa sair, a vida precisa ser colocada para fora. Por isso nós fizemos, tem 2 semanas, uma programação lá que se chama Chambéry Je t'aime. Vila da Penha, eu te amo. Se a gente quer colocar para cá. Isso é uma programação onde os jovens da região, toda a região, eles se reúnem, e lá foram cerca de 100 jovens para toda a região. Quantos jovens teríamos só na igreja de Vila da Penha? Quantos, gente? Reuni todos os jovens, do ginásio, adolescentes, do ensino médio, universitários, solteiros, só aqui na Vila da Penha, quantos teríamos? Só nessa igreja? 300? Então, lá,
para toda a região, nós tínhamos 100. Tá? Juntando comigo, por exemplo, inscrito no evento. Né? Então, tínhamos uns 80 jovens nessa faixa etária. Então, o que é Chama RGTM? Chama RGTM é um dia onde nós saímos à rua para mostrar o amor de Deus pelas pessoas, para mostrar amor pela cidade. Então, nós fazemos visita a asilos, nós fazemos visita a centros de recolhimento, de acolhida de imigrantes, muitos que não falam mesmo francês, tem que falar inglês lá. Nós fazemos espetáculos de rua para anunciar o evangelho, nós fazemos atividades para as crianças também na rua, coisas que vocês conhecem, aqui no Brasil é fácil fazer. Lá, fazemos isso uma vez por ano com os jovens, e é muito bacana. Tem um vídeo para mostrar para vocês. Eles fizeram um flash mob. O primeiro vídeo. Ça me donne des ailes, ça me donne des ailes. Ça me donne des ailes, ça me donne des ailes. Então, todo mundo tinha camisa azul nesse dia, estava fazendo esse flash mob. Flash mob, vocês sabem o que é? Alguém não sabe o que é flash mob? Flash mob é onde, eu vou explicar rapidinho, sai uma turma de lá, outra turma de lá, e todo mundo começa a dançar, como se estivesse desconexo, e todos estão fazendo a mesma coisa, tá? Essa é a ideia. Então, lá eles estão fazendo flash mob, tá vendo? Então, se não todos nós, mas a maior parte de nós estava fazendo esse flash mob lá. Eu tentei, mas na hora de cruzar a perna, eu pisei meu pé e... Cada um tem que ficar onde é melhor, né? Não era a minha. Mas enfim, vocês viram ali, ça me donne des ailes, isso me dá asas. E é esse tipo de demonstração, é esse tipo de ida ao encontro do outro, de anúncio, que faz com que as pessoas vejam a esperança e transformam o nosso coração também. Continuando, pés formosos que anunciam, fazer algo, ir até eles, anunciar, ou seja, partilhar claramente a vida que nós recebemos de Deus, partilhar a vida. E o texto continua dizendo, como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Que dizem a Sião, o seu Deus reina. A compreensão que nós temos de Deus hoje, que nós temos a partir da revelação plena de Jesus, não era a mesma que eles tinham naquela época. Para eles, naquela época, Deus se movia. E Deus era muito mais um Deus territorial. E para eles, quando eles foram deportados para a Babilônia, o Deus Yahvé, para eles, ele havia saído da região de Jerusalém. Marduk, de alguma maneira, o Deus babilônio, tinha sido mais forte. Então foi uma confusão teológica na cabeça de muitos deles, do povo que foi deportado. E naquele momento, quando existe a profecia que nós estamos lendo, o profeta diz, o seu Deus reina. Ele está acima disso. Ele está em Jerusalém. Ele está aqui. E essa é a minha palavra para você hoje também. Ele está aqui. Ele reina para trazer esperança para você, para aqueles que estão ao seu lado, mas para você também. A soberania de Deus parecia um pouco suspensa durante o exílio, mas lá ela é vista, nesse momento ela é vista de novo, Deus está lá de novo. No Novo Testamento você escuta as boas novas do reino de Deus, não é isso? Essa é a ideia, Deus está presente. Amém? Você está acordado aí em cima também? Ele está presente. Ele volta, na mentalidade do povo da época, ele volta a Jerusalém, como aquele Deus territorial que eu acabei de falar. Mas para nós, que sabemos que o mundo todo não pode conter a sua presença, para nós qual é a verdade? Ele está aqui. Por mais que nossos olhos não possam ver, por mais que nós não possamos entender as circunstâncias, Ele está presente. Nós morávamos numa cidade, daqui a pouco vamos falar um pouco da mudança, que chamava-se Metz, e lá tinha dias, muitos dias, em que você olhava para o céu e era tudo cinza. Não era aquele céu onde você vê o formato das nuvens, que está cinza. Não, era um tapete cinza. Era diferente, uma nuvem imensa, parecia que estava só em cima da gente, né? Mas como é que fala em Solemã?
o grau de sol, de luminosidade do dia, às vezes ele vinha de 0 a 10, ele vinha a 1, ele vinha ali muito baixinho. E lá era legal pensar nisso, porque, sabe, o sol está sempre lá, mesmo quando você não consegue ver. Então, Deus está presente na sua vida. Não importa se os seus olhos físicos não conseguem alcançar isso, Deus está presente. E é isso que traz esperança. É esse anúncio que precisa ser o nosso discurso. Deus está lá, Ele está aqui. Vocês conhecem a palavra de Jesus que diz, eis que estou convosco todos os dias até o fim. E é curioso pensar nesse texto. Essa é a promessa que nós anunciamos, que Ele está presente, mas também é uma promessa para nós. E na verdade essa promessa é muito mais para o cristão. Acompanha comigo. Jesus ressuscitou, não é verdade? Davi e Ana cantaram aqui. Estamos de acordo? Sim ou não? Sim. Depois que Ele ressuscitou, nós vemos nos relatos, Ele é assunto aos céus. Ele sobe aos céus. Ele é levado às alturas. Não é isso, gente? Sim ou não? Sim. Você sabe, o Evangelho de Mateus, Jesus morre, Jesus é ressurreto. Esse é o Evangelho de Mateus, tá bom? Mateus capítulo 28. Mas Jesus não sobe aos céus. Já leu isso? Olha o Evangelho de Mateus. Vê se você encontra onde Jesus sobe. Deixa eu escandalizar você. Jesus não sobe aos céus no Evangelho de Mateus. Por quê? Isso não significa que Mateus não acreditava que Jesus tinha sido assunto aos céus, subido aos céus. Não é isso. Mas Mateus ele tem uma ideia na sua mente quando ele descreve dessa maneira. O povo judeu esperava um reino terreno, um Messias que pudesse governar na terra, um Messias um enviado de Deus que pudesse libertar o povo. Olha o tema da libertação de novo. Libertar o povo da escravidão e colocar um termo no sofrimento nessa terra. Mateus sabe disso. Mas e o Evangelho de Jesus, a boa notícia do reino de Jesus, o reino que estava entre nós, não era um reino dessa espécie, era um reino espiritual. Não era uma libertação física, mas espiritual, prioritariamente. Então, Mateus ele leva a mensagem do Evangelho até o fim. E no fim, quando Jesus diz as últimas palavras aos discípulos, ele termina com essas palavras: e eis que estou convosco todos os dias. Vocês queriam um rei presente? Eu estou aqui. Entenderam? Ele está aqui. Mateus sabia que Jesus tinha subido, mas a ideia dele era para ficar forte, fixo, bem na memória, que Ele está presente. Jesus está aqui. Um outro detalhe nesse texto, você conhece o texto, 3 versos anteriores: ide por todo mundo. Vamos lá, vocês, eu já falei demais. Pregar o Evangelho a toda criatura. Aí tem o batismo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar. Não é ensinar, é ensinar a guardar. É ensinar a viver. É o discipulado, tá bom? Não é só um ensino. É ensinar a viver. Ensinando a guardar tudo que eu ensinei a vocês, prescrevi. E eis que estou convosco. Não é curioso? A promessa está vinculada à missão. Repararam nisso? O Messias continua lá com um objetivo. Ele continua a sua missão. Ele continua em missão nessa terra. É por isso que ele não sobe. A sua missão não acabou. Ela é nossa. Nós estamos lá para continuar a sua missão. Essa é a ideia que não podemos largar de lado. Você quer estar em missão com Jesus? A promessa é: estarei convosco todos os dias. Captou? A promessa não quer dizer que ele não está presente para quem não entendeu a missão, para quem não abraçou a missão. Mas nesse texto, nesse momento de Mateus 28, Jesus promete estar com aqueles que estão em missão com Ele. Ele está em missão, e o convite para que continuemos em missão com Ele, o convite é anunciar que Ele reina, saber que Ele está lá conosco. Então, nós saímos, como falei ainda há pouco, de Lorraine, descemos a Savoie, estamos há 6 meses na região de Chambéry e Montmélian. Tinha uma imagem para mostrar para vocês ali. A Camila achou essa imagem na internet, numa foto que nós tiramos, mas eu olhei e falei: Camila, dá até vontade de morar lá, olha só. Aquela neve atrás, tem gente que não gosta de neve, né? Aquela nevezinha, ficou bonita essa foto. Eu não sei onde é não, mas ficou bonita.
É em Chambéry, mas eu não lembro de que lugar que é essa foto. É no centro? Mas pegaram uma imagem muito bonita. Então, enfim, querendo ir lá, só não pode tudo de uma vez, mas a porta da casa está aberta, tá bom? O cafezinho está lá preparado para você. E o cantinho também. Para terminar o texto. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, Ele resgatou Jerusalém. Juntas cantem de alegria. No verso 9, verso 10, eles são muito interessantes para nós, porque a sentinela está na cidade destruída, as sentinelas estão lá e elas olham nos montes, está vendo os montes lá? Elas olham, não tão longe, mas elas olham nos montes, os pés que são formosos, que anunciam as boas novas, elas cantam de alegria, porque o Senhor volta, o Senhor está presente, há esperança, elas cantam de alegria. Veja, é possível cantar de alegria quando nós estamos presos, sim ou não? Me acompanha, cantar de alegria quando estamos presos. Alguém vai dizer sim, não é? Lá na prisão, os discípulos cantaram, mas é normal cantar de alegria quando você está preso, cativo, 70 anos, não é, fora da tua casa, privado de liberdade, não é normal. É normal cantar de alegria quando as pessoas que você ama estão presas, quando o seu povo está sem liberdade, oprimido, é normal? Não. Mas outro problema no texto, outra questão que me deixou curioso, a Bíblia fala, o profeta Jeremias falou, vão porque vocês vão ficar muito tempo lá, casem-se, deem casamentos, construam casas, plantem vinhas. É possível fazer um casamento sem ter alegria? Sim ou não? Não, se você dá sua filha em casamento, você faz o casamento do seu filho, você está feliz, não é verdade? Então, existia uma alegria no cativeiro. Mas o profeta diz, agora sim, cantem de alegria. Sabe por quê? Porque nós podemos viver a nossa vida com uma alegria superficial, natural, do dia a dia, faz parte. Mas a alegria profunda, que tem a esperança consigo, que olha para além, a alegria, apesar de qualquer circunstância, essa alegria profunda, enraizada, só a mensagem do Evangelho pode trazer. Só a libertação, a verdadeira que Jesus proporciona, só realmente o reino de Deus pode trazer essa alegria, que se não estamos lá, se não estamos em missão com Ele, se não entendemos essa realidade, se não vivemos essa realidade, não na cabeça, mas no coração, essa alegria completa não está ainda lá. E esse é o convite do Evangelho, o convite para vir para essa alegria, para cantar de alegria com Jerusalém. Queria mostrar para terminar um vídeo da nossa plantação de igreja, é o último vídeo, para vocês terem uma ideia. Está em eu tenho desafio. Quem sabe onde nós estamos? No final, eu quero onde nós estamos. Onde nós estamos? Em algum lugar da Guiana Francesa ou alguma colônia na França? Não, nenhum dos dois. Não é nem colônia, nem Guiana Francesa. É na França. Mas olha só, em que lugar da França nós estamos? Que tipo de local, de prédio é esse? Não é escola. Hã? Hospital, não hospital. Hã? Pode ser até casa de Deus, a gente pode falar que é isso, mas é um local lá. Eu vou acabar com o seu trabalho, meu irmão que vai filmar, mas eu não consigo escutar de lá. É o quê? Presídio, não. Igreja, não. É um restaurante, não. É a prefeitura, também não é. Minha casa, também não é. Foi a primeira foto da minha casa. Hã? Prisão, também não. Escola, já disse que não. Hã? Cemitério não, asilo também não. Vocês são criativos, hein? Hã? Shopping? Não. Lá não tem shopping assim, não.
orfanato, creche, vamos chutar todas as direções. Ninguém acertou. Sabe onde a gente está? A gente está na sala da paróquia católica de Montmelian. A gente não tem sala lá para fazer culto. E os padres lá, os diáconos, né, mais que padres, porque lá a gente tem 3 padres na região que se revezam. Nenhuma cidade tem um padre, porque não tem mesmo presença nem de católico direito lá. Mas enfim, aqui é a sala da paróquia, aqui tem uma outra sala e aqui tem a igreja católica, né? A gente está plantando igreja na sala da paróquia da igreja católica. Vocês têm que orar por nós, tá vendo? Quem vai orar por nós? E nós fazíamos até o mês passado um culto por mês. Mês passado começamos a fazer 2 cultos por mês, e a partir de setembro serão 3. Nós procuramos um local, nós não encontramos local. O local precisa ser grande, mesmo a sala da paróquia, que era o maior local que a gente tinha encontrado até agora, não cabe. Nós somos 40 pessoas na plantação, são mais ou menos 10 crianças, 10 adolescentes e jovens e 20 adultos, que são os pais, né? Enfim, mas esse lugar já está pequeno para a gente. Se vai todo mundo no mesmo dia, fica saindo pelo ladrão. Enfim, estamos na sala da igreja católica ali, nesse momento. Gente, não dá para falar tudo aqui, o evangelho lá é muito diferente. Não a mensagem, não os princípios, mas a prática da vida, a realidade de ser cristão lá é muito diferente. A Ana, eu não sei se você já pegou aqueles livros de intercessão missionária, mas lá eu me escandalizava, falei, como é que pode ter número de católicos presente? Porque eu quero saber o número de evangélicos, mas vem lá nos livros. Por quê? Rapidinho, a Ana, faz algumas semanas, ela chegou toda contente em casa, dizendo, eu encontrei uma amiguinha que é católica na sala de aula. Isso é só para deixar você com uma faísquinha, um gostinho do que a gente vive lá, tá bom? Eu caminho agora para o fim, eu quero orar com você. Você já escutou falar do tripé missionário? Eu não vou chover no molhado. Ir, orar e contribuir. Nós temos os panfletos, você pode ter contato conosco para colocar perguntas, para se alimentar de oração, para receber nossa lista de difusão, você precisa ter o nosso nome escrito no seu WhatsApp, se você tem. Se não, a gente faz de outra maneira, mas normalmente é isso que a gente tem preferido, é o melhor, mais fácil para usar nesse momento. Para orar e contribuir, o caminho é o WhatsApp, a sua igreja, enfim, Pastor João. Mas tem um apelo que eu quero fazer diferente para você também, que é o apelo de ir. Ir não começa lá, ir começa aqui. Ir começa com a decisão de ter pés formosos que anunciam, fazer alguma coisa, ir até o outro e expressar a verdade, a vida que Deus deu para você. E aí, Ele está conosco e a alegria é certa. Vamos orar? Quero convidar você, não todos, a ficarem de pé. Todos, o convite a todos é, fechemos nossos olhos. O convite a todos é, fechemos nossos olhos. Mas o meu convite a ficar de pé é para alguns que ouviram a voz de Deus hoje. Se você ouviu a voz de Deus chamando você para uma realidade de vida diferente, quero convidar você a ficar de pé e eu quero orar por você. Não importa quantos vão ficar de pé, mas eu sei que Deus tem escolhidos aqui, nesse momento, nesse dia, nessa manhã, e Deus falou com você. Deus quer, talvez Ele tenha falado com você que você precisa fazer alguma coisa, você precisa sair da inércia, sair do evangelho da mente, da doutrina, e que você precisa colocar em prática algumas coisas. Fique de pé em nome de Jesus, se esse é o seu chamado, se isso foi o que Deus falou com você. Pés formosos, pés que vão ao encontro do outro. Talvez você tenha orado mesmo por pessoas, mesmo orado, intercedido, mas você entende que precisa ir ao encontro do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu colega de escola, de universidade, não importa. Se você precisa ir ao encontro, se você precisa se integrar na vida das outras pessoas, talvez convidar para almoçar na sua casa ou tomar um lanchinho, não importa. Se você precisa ir ao encontro do outro, foi isso que Deus falou com você, fique de pé em nome de Jesus. Pés formosos que anunciam, manifestar claramente a razão da nossa fé, o motor do nosso amor, aquele que começou a boa obra em nós, manifestar claramente é o nosso chamado, anunciar. Você quer anunciar? Esse é o seu chamado, fique de pé. Se Deus falou isso com você hoje, você precisa sair da posição de alguém que não anuncia,
para alguém que anuncia, alguém que faz alguma coisa, alguém que vai ao encontro do outro, fique em pé. Talvez você esteja triste, cabisbaixo, em crise na sua vida, e a perspectiva de que o Senhor reina, ela estava um pouco de lado. Talvez a presença de Deus não fosse tão clara, tão evidente nas circunstâncias que você vive hoje, mas o convite da profecia hoje, do evangelho hoje, é que você saiba que Ele está lá. Se você quer essa graça, se você quer esse consolo, essa presença de Deus na sua vida, se você quer ter essa certeza, se sentir nos braços do Pai, eu convido você também a ficar de pé. Se a palavra não foi para você, fique de pé. Talvez você tenha entendido hoje que precisa entrar em missão com Ele. Essa é a sua missão, esse é o seu chamado também. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Mateus queria nos mostrar essa experiência de fé que ele tinha tido com um Jesus que continuava a sua missão. Um Jesus que havia encarnado, vivido, morrido, ressuscitado, e que queria alcançar os outros. Mateus disse: eu entendo, Senhor, eu entendo que eu preciso estar nessa missão contigo. Você entendeu isso hoje? Fique de pé em nome de Jesus. Essa palavra foi para você, para que você tenha uma vida missional. Talvez o seu ponto de hoje tenha sido a alegria. Talvez você precise sair da alegria superficial para a alegria profunda de viver aquilo que Deus planejou para você. Talvez seja o fato de precisar anunciar essa alegria às pessoas que estão à sua volta. Feche seus olhos ainda, continua de olhos fechados mais um pouco, nós vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo poder da Tua palavra, por aquilo que ela faz no nosso coração, porque ela nos transforma, ela nos leva a viver uma vida diferente, ela mexe com as nossas estruturas, ela nos faz ferver por dentro e ela faz com que a nossa vida tenha resultados diferentes. Obrigado por isso, obrigado pela Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus, começo por isso, Senhor, que aqueles Teus filhos que na crise, na dificuldade, na tormenta, haviam perdido um pouco dessa visão, não que não acreditassem, mas muitas vezes nós não percebemos, nós não sentimos, isso nos faz mal. Deus, que essa manhã saiam daqui renovados, restaurados pela Tua presença, pela consciência, pelo manifestar do Teu Espírito Santo em suas vidas, de que o Senhor está conosco. Deus, em nome de Jesus, que aqueles que hoje se